Essa aqui é um pouco maior, é mais extenso, quer dizer, sobre Jeremias, continuação de Jeremias, né? Esse grande profeta, ai gente, que lamentava muito pelo seu povo. Ai meu Deus, eu li o livro de Jeremias, mas é tanta lamentação, mas ele sofreu, ele foi muito perseguido, o profeta Jeremias, né gente? E eu vou deixar essa palavra, que é no capítulo 10, comparações entre Deus e os ídolos. Vamos lá, pulando do primeiro versículo, vamos pular por 3. Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, com prata e com ouro, e enfeitam com prego. Com martelo o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não pode falar. Certamente são levados, porquanto não pode andar. Não tenhas receio dele, pois não pode fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer bem. Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Gente, novamente pulando do versículo, eu já estou no versículo 7, pulando do versículo 7, vamos para o versículo 10. Porém o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar suas indignações. Pulando o versículo, a metade do versículo 11, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência. Estendeu os céus, dando ele a sua voz. Logo há rumor de água no céu e faz subir os vapores de extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo um homem é embrutecido ao seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nela não há espírito. Vaidade, obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estas aqueles que a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fica essa meditação aí para os vossos corações, gente, que fica lá em Jeremias capítulo 10, vai no capítulo 10, que é a comparação entre Deus e os ídolos. Eu separei vários versículos aqui, ó, tá aqui na minha Bíblia, ó, marcada aqui, ó, para trazer exatamente a comparações entre Deus e os ídolos. E tem muitos mais outros capítulos que falam da comparação entre ídolos, gente, porque antigamente tinha Beuzebu, Baal, e hoje em dia se transformou. Esses Beuzebu, Baal, são hoje santos que tem na Igreja Católica. Esses santos, eles são hoje em dia os Baal, os ídolos, os Beuzebu, são eles, sendo que estão encobertos ali pela Igreja Catolicismo, né? Que aquela igreja ali é antiga, como é que se diz, o Senhor fala na palavra dele, que é a prostituta, porque ela, gente, antigamente, se você for estudar um estudo que eu já estudei já, a história da Igreja Católica, a palavra que ela dava era a mesma palavra da Igreja Evangélica, entendeu? E como o Senhor fala, a gente, a luta não é contra o ser humano, não é contra a carne, é contra os espíritos, as postidades do mundo celestial, entendeu? É contra o espírito maligno, contra a exposição das trevas. A nossa luta é contra eles, entendeu? E a Igreja Católica, ela dava a palavra verdadeira igualmente à Igreja Evangélica. Como hoje em dia mesmo, as igrejas evangélicas têm muita heresia hoje, realmente, nas igrejas evangélicas. Dá muita apostasia nas igrejas evangélicas. Igualmente foi na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela dava a mesma palavra verdadeiramente.
sendo que Roma, naquela época, como comandava, começou a implicar aquelas imagens que eles eram muito adoradores de ídolo, né, da igreja católica, e isso eles aceitaram, e nisso aceitaram e corromperam o povo de Deus, e teve aquelas pessoas que não aceitaram e eles foram perseguidos, foram mortos, entendeu? E você estude a palavra, estude a história bíblica do catolicismo, para você ver, vocês vão entender, entendeu? Que isso aí existiu na história, é só vocês pesquisarem e estudar sobre a história da igreja romana, que eles introduziram aquelas imagens dentro da igreja católica e nisso ficou, e aqueles que não quiseram acompanhar foram perseguidos, até mortos, entendeu? E é isso. Mas sendo que as igrejas evangélicas também, hoje em dia, eu tô falando por hoje em dia, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia, antigamente era muito difícil ver uma igreja evangélica, mas hoje em dia, o pau que tem é igreja evangélica, mas tem muitas igrejas evangélicas, mas muita heresia também nas igrejas evangélicas. É muito difícil você ver uma igreja verdadeira, mas tem sim as remanescentes, as verdadeiras, sim. Eu creio que existe, sim. Como o Senhor disse, que tem um joio junto do trigo. Tem as remanescentes, sim, tem. Mas tem as que, muito de heresia, muitos para ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar através das pessoas dinheiro, fama e nada de ganhar alma para Jesus, que isso é o intuito da igreja. A igreja primitiva, a igreja evangélica, apostólica, dos apóstolos, que o Senhor criou, foi para ganhar alma para o Senhor Jesus. O Senhor não olhava a quem, se era rico ou pobre, ele olhava as pessoas que necessitavam. Era essas pessoas que ele mais que ele, para você ver que no estudo bíblico que a gente tem, o Senhor andava mais com os pobres, mais com as pessoas que não tinham nada para dar, mas até o rico naquela época ficava pressionado pelos os milagres que ele fazia, e até ele, tanto que tem até uma parábola de um rico, né, que vem até ele, e o que é que eu faço para eu seguir a tua? Aí ele diz assim, você vende tudo que você tem e me acompanha, sendo que isso foi muito difícil para ele fazer aquilo para ele. Por isso o Senhor disse assim, é muito difícil, é mais fácil entrar um elefante no buraco de uma agulha, de que um rico ser salvo. Porque o rico, como é que se diz, ele começa a botar o Deus dele no momon. Aí fica muito difícil ele ganhar o reino do céu. Pra gente ser rico, tem que ter muito assim, temor a Deus, tem que ter muita sabedoria. Pra gente ser rico hoje em dia, não é pecado ser rico, gente, mas a gente tá debaixo da palavra de Deus, em saber como administrar o nosso dinheiro, a nossa forma, entendeu? Porque Deus, ele quer que a gente tenha, quando a gente é bem sucedido, ele quer que a gente use desse dinheiro, claro, para nos beneficiar, para dar como é que se diz, um status bom para a gente também, mas para a gente também beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor e aquelas pessoas que precisam, entendeu? Aí muitos ricos, como é que se diz, se cegam pelo seu próprio entendimento, como o Senhor eu estudei numa palavra, eu acho que foi do profeta, eu estou esquecida, foi do profeta que eu estava estudando ele, eu estou em Neemias. Eu não estou no profeta Neemias. Eu acho que foi no profeta não foi no profeta Jonas, não. Deixa eu ver aqui. Que ele falou justamente isso. Miqueias. Foi no profeta Amós. Também tem Amós. Eu estou no Miqueias, né? Foi no profeta Jonas. Que o Senhor falou assim, eu esqueci, sabe o que eu ia falar, mas era justamente sobre essas coisas assim, sobre riquezas, sabe, sobre essas riquezas que o ser humano ganha, e muitas vezes tem muita gente que é evangélico, começa na simplicidade, mas pela fama, muito dinheiro correndo, aí termina, como se diz, não tem um psicológico, uma temência, assim, uma intimidade com Deus, termina, como se diz, se desviando. Para você ver que todos os discípulos, todas as pessoas famosas na Bíblia,
base bíblica, como foi Moisés. Moisés, ele foi criado no reino do faraó. Ele era para um ser do que ia tomar ali o comando do rei, mas o que aconteceu, ele não quis aquilo, ele não preferiu aquilo, ele preferiu fazer a vontade do Senhor, né? Por mais que ele matou lá um egípcio, mas foi conforme, para fazer conforme a vontade do Senhor, entendeu? E assim, ele não preferiu os manjarem. E assim, as pessoas que são ricas, que tem, como é que se diz, que podem ajudar o próximo, essas pessoas, o Senhor fala na palavra dele, aquele que pode fazer algo para o próximo e não faz, ele, como é que se diz, ele já está condenado, porque como é que a pessoa pode fazer um bem para outra e não faz, entendeu? A gente tem que ajudar um próximo. Gente, eu não sou rica, mas se eu puder ajudar uma pessoa, tiver na mesma condição, eu ajudo. E tem muitas vezes que a gente não tem condição e mesmo assim a gente ajuda. E um rico é para ser assim, é para fazer caridade àquelas pessoas que estão necessitadas, entendeu? É por isso que hoje em dia, como o Senhor fala, que o rico foi lá, perguntou como é que eu poderia fazer para caminhar no caminho dele, e ele tinha que vender tudo e entregar aos pobres para ele caminhar no caminho do Senhor. Ele não creu que Deus ia prover tudo na vida dele, né? É muito difícil, por isso o Senhor disse, é mais fácil do que um camelo, um elefante entrar no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino do céu, porque se transforma aquele mundo ali de riquezas, porque, gente, tudo vai, como se diz, do cérebro da gente, né? Você vive aquela estatura de riqueza, você viaja para um canto, viaja para outro, você vai para onde você quiser, você compra o que você quiser, você tem na sua mentalidade, você pode fazer o que você quiser aqui na terra, mas porém tem um Deus maior que é mais poderoso do que tudo isso, ele é o dono do ouro e da prata. Aí quando a gente está nessa riqueza, a gente tem que ter essa imaginação que Deus, por mais que a gente possa fazer de tudo aqui na terra, Deus é soberano, ele é soberano sobre a nossa vida, entendeu? Não é que a gente pode fazer de tudo aqui na terra, que a gente tem um comando sobre tudo, porque depois da morte, quem só pode nos salvar é Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, a crença nele, caminhar no caminho dele, entendeu? Por isso eu digo a vocês, muito ricos não entrarão no reino do céu por causa deles, por causa da dureza dos corações, porque bota o dinheiro como Momon, o seu Deus é o Momon, é o dinheiro, entendeu? Mas eu creio no meu coração que ainda tem muito rico, que o Senhor fala, né, que o Senhor, na palavra do Senhor, ele não é mentiroso, mas eu ainda creio que ainda é minoria, mas ainda tem muito rico que faz a sua, como é que se diz, as suas caridades, né? É pouco, mas tem ainda, entendeu? Mas é deixar bem claro aqui que não é com bondade, não é com caridade que a gente é salvo, não. É só pela misericórdia realmente de Jesus Cristo, pela aquela morte ali na cruz. Só a gente crê em Jesus e caminhar no caminho deles, a gente reda a salvação. Não adianta você sair aí dando dinheiro, você fazendo caridade, que é bom fazer caridade, é bom você ajudar o próximo, mas não é por causa disso, não é por bondade, não é por caridade que a gente é salvo. A gente só é salvo por meio de Jesus Cristo, e a gente tem que crer que ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso Senhor, e saber que a gente tem que caminhar no caminho dele, nas palavras, nas obediências dele, entendeu? É isso que o Senhor Jesus quer, né? E é assim que eu deixo essa palavra para vocês, esses prenúncios aí do profeta Jeremias, que foi um grande profeta. Eu li o livro dele, um grande chorão, falava com o seu povo, falava, mas não adiantava, o povo estava endurecido de coração, e havia muita idolatria naquela época, era muita idolatria mesmo, apostasia naquela época, gente. E quando a gente lê a Bíblia, gente, a gente pensa que é no passado, né? Faz mais de 2000 anos, né, que a Bíblia foi escrita, né? E essa Bíblia aqui a história de Jeremias ainda foi 1000 vezes, foi mais anos e anos atrás dessa Bíblia foi criada, entendeu? Para você ver que as coisas de antigamente não se diferem, não se distingue do agora. Continua a mesma coisa, muita heresia, muita apostasia, as pessoas adorando Baal, a Deus estranho, que não é o mesmo Deus, que o único Deus que nos salva é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Noé, que salvou Noé e teve a nova nação sobre Noé,
Esse é o Deus que nos salva, que nos restaura, que nos dá vida. É esse Deus que eu sou prova viva, que eu estou aqui por causa dele. Se ele não existisse, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mas eu sei que eu tenho um Deus grande na minha vida, por isso eu estou aqui. E tem muita coisa que aconteceu na minha vida que eu creio que é para restaurar, é para renovar, ter renovo em outras vidas. Porque como eu já fui uma inércia da palavra do Senhor, fui ignorante da palavra do Senhor, eu sei que tem muita gente também ignorante. Eu já fui uma jovem que entrava nas igrejas evangélicas. Naquela época, eu acho que era muito difícil aqui falar, porque na minha cidade tinha igreja evangélica, mas eu pensava até que era centro de macumba. A minha ignorância, que eu não sabia nem que existia igreja evangélica, né? Aí a primeira vez que eu fui foi quando a minha tia foi convertida. Aí eu fui lá, mas eu entrei vazia e saí vazia, porque assim, tem vezes que você tem que ter uma intimidade com Deus. Só quando você tem uma intimidade com Deus, você vai entender o propósito de Deus. Aí você vai entender tudo que Deus quer fazer na sua vida. E para mim, eu tive que ter uma intimidade com Ele. Teve que acontecer coisas na minha vida para eu caminhar no caminho dEle. Para eu ser essa pessoa que hoje eu sou. Para eu ter a adoração que eu tenho a Ele. Eu sou muito temente ao Senhor, porque eu sei que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E o que eu mais peço ao Senhor, eu digo, Senhor, o que eu mais quero é a minha salvação. E não somente isso, é não ter mais a sua presença, não sentir o amor, porque quando se a gente não caminhar no caminho do Senhor, não caminhar no caminho dele, a gente for condenado, nunca mais a gente vai sentir a presença dele, o amor dele por nós. Só vai haver sofrimento, ranger de dente. E eu não quero isso para minha vida, porque vai ser eternamente depois da morte. Por isso eu sempre peço ao Senhor, gente, que eu sou falha, eu sou humana, eu estou no caminho do Senhor desde 2018, mas sempre eu já falei várias vezes, mas ao mesmo tempo a gente, quando é evangélico, vou dizer, servo do Senhor, eu vou me botar como uma serva. Eu sei que Ele tem a gente como filho, mas eu me boto como uma serva. Eu vou me arrepender, pedir perdão pelos meus pecados e que o Senhor me fortifique para eu não fazer mais. É sempre assim na minha vida. Ontem eu pensava que não tinha mais jeito, mas hoje, como eu estou no caminho do Senhor, eu sempre peço, Senhor, me dá força, porque quando o Senhor vier me recolher, eu esteja conforme a tua vontade, Senhor. Porque, gente, imagina você ir para um lugar, imagina, porque eu já fui internada, é como uma prisão, eu já sofri 7 anos no quarto, atormentada. E eu imagino, tudo é passageiro, coisa boa, coisa ruim, mas depois da morte não é. Se você for para o céu é eterno, se você for para o Hades, Sheol, o inferno é eterno. Você imagina, você está num lugar de sofrimento a toda hora, você só tem ódio, amargura, nenhum amor você vai ter lá. Eu tenho o maior medo, eu tenho o maior temor, entendeu? Por mais que essa carne minha, gente, eu tô no corpo corruptível, ainda não tô com o corpo glorioso. Quando a gente tiver no corpo glorioso, que o Senhor fala que a gente vai ganhar outro corpo que não pretende pecar, esse corpo aqui, ele tem que pecar a todo momento, a toda hora. Mas a nossa alma, nosso espírito e nossa cabeça de raciocínio tenta o quê? Eu quero a salvação, eu quero ganhar, eu quero me salvar, eu quero ir para Jesus, eu quero caminhar, eu quero estar no paraíso com Ele, para a glória com Ele. Entendeu? O que eu mais quero é você imaginar que você vai para um lugar e nunca mais você vai sentir o amor de Deus. Porque tem muita gente que está aqui na terra, está no mundo, mas ainda sente a misericórdia dele, mesmo não estando no caminho evangélico, mas sente a proteção, sente o amor que ele tem. Mas você indo para aquele canto, para o inferno, nunca mais você vai sentir mais misericórdia do Senhor, nunca mais você vai sentir um abraço, nunca mais você vai ter um carinho, gente. E eu digo a você, o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para os anjos caídos de Satanás. Eu digo a vocês, é uma coisa surreal. Eu nunca fui pra lá, mas é uma coisa surreal que o humano não suporta. Por isso eu digo a vocês, tem que ter temência ao Senhor, porque ele é amor, mas também ele é fogo consumidor, gente. Do mesmo propósito que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. O inferno, ele criou o inferno, ele também tá lá, entendeu? É por isso que eu tô querendo dizer a vocês, a gente tem que ter muita temência ao Senhor, por mais que
que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele fala na palavra dele que o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno é o surreal, o inferno foi feito por seus anjos caídos, Satanás, mas sendo que Deus deu uma escolha aqui para a gente, aqui na terra, ele deu uma chance quando ele trouxe o seu filho. Aqueles que querem seguir o seu filho, o amado, vai ganhar a salvação, mas aqueles que não caminhar no seu filho, vai perder a salvação. Vai perder. Satanás e seus anjos caídos, eles já são condenados, eles não têm mais chance, mas o ser humano tem chance, porque o ser humano foi enganado por Satanás. Por isso Deus deu o seu próprio filho para nos salvar, para a gente ter uma chance aqui, para a gente ganhar o reino do céu. Por isso a gente tem que agarrar essa chance de toda maneira, toda garra, entendeu? Toda maneira, todo ser, entendeu? Porque vai ser eterno, gente. Depois da morte vai ser eterno, gente. Se for para o céu é eterno, se for para o inferno é eterno. E quando você estiver lá sofrendo, por mais que você esteja sofrendo as dores, gente, você vai ter a lembrança. Todo momento, toda hora você lá você vai ter a lembrança que você teve a chance aqui na terra, que Deus deu uma chance para você, que Deus falou com você. Deus deu uma chance para você aqui na terra e você não deu crédito. Você vai sofrer ainda mais ainda, porque você vai ver que você teve chance de estar na glória com Deus e você perdeu essa chance. O mais sofrimento é esse, você lembrar que você teve uma oportunidade e você perdeu. Satanás e seus anjos caídos é o que eles mais querem. Os anjos caídos é ter uma oportunidade, mas para ele não tem mais. E o ser humano pode ter essa oportunidade e começa a renega a própria salvação. Como tem muitos homossexuais, como tem muitos lésbicas, começa a chance. O Senhor diz na palavra dele: renegue a si mesmo e caminhe no meu caminho. Gente, o caminho do Senhor é estreito, não é largo não. Por isso o Senhor diz: renegue a si mesmo, renegue. Quando ele está falando renegue a si mesmo, esses desejos que você tem, que é contra a palavra do Senhor, você tem que renegar, gente. Como eu vi aí um irmão que era ex-catilares, isso ali é para você ver uma prova de Deus, que Deus pode fazer obra na gente, e que Deus ainda continuando fazendo obra na vida dele, e cada vez mais fortifique ele. Como tem uns aí que fica falando que é coisa psicológica na cabeça dele, tem hora que ele vai pegar e virar aí outra, que ele vai ficar com problema aí na cabeça dele, mas eu só tenho que dizer vitória. Ele está vitorioso, porque para a honra e glória do Senhor ele vai para a glória, ele não vai para o inferno não, ele vai para a glória, ele vai ficar com o Senhor dos exércitos, entendeu? Eu creio, entendeu? Tem muitos aí falando, dizendo que ele pode estar com roupa de homem, mas ele ainda tem um entendimento de querer ser mulher. Claro, gente, ele como é que se diz? Ele pode ter sentimento ainda por homem, ele pode querer sim ter um sentimento por homem sim, mas sendo que ele está se renegando a si mesmo, como o Senhor fala na palavra dele. Essa palavra aqui fala, se renega a si mesmo para ganhar o reino do céu. Ele está renegando a si mesmo, as suas vontades pecaminosas para caminhar no reino do céu. Esses que renegam, esses que têm vontade pecaminosa e que vem caminhar no caminho do Senhor, esses que são mais, como é que se diz, que Deus mais ama, que Deus vai lá enxugar sua lágrima, porque ele viu o que ele passou, ele renegou a si mesmo, as vontades dele pecaminosas. Deus vê tudo, gente. Ele vai ver: meu filho, você foi um sofredor, você renegou a si mesmo para vir no meu caminho, entendeu? Esse que vai herdar o reino da glória. Como outros que ficam brincando com o inferno, brincando, dizendo que eu tô esquecida ali o nome dele, que é também outro travesti, brincando que Deus não quer ele, Deus que está perdendo pessoas boas que vão para o inferno dançar e alegrar, mas sendo que eles têm que ter a mente que no inferno não é alegria. No inferno não há alegria, no inferno não há dança, no inferno só há sofrimento. Se você já assistiu um filme de terror, que eu já fui uma gospel, eu já tive um estilo gospel, roqueira, eu tive um estilo roqueira gospel,
Eu só não gostava muito de eu ouvi rock, mas eu tenho um estilo roqueiro e rock. Gostava muito de assistir filme de terror. Tudo aquela história de filme de terror acontece no inferno. E para você ver que nada daquilo que acontece no filme de terror é bom e alegre, nada disso, né? Para você ver, o que acontece no inferno é aquilo. Não há coisa boa, não há nada coisa boa, entendeu? Por isso eu digo a vocês, eu levanto a bandeira de Jesus Cristo contra lésbica, contra travesti, porque Deus ele é maior, Deus transforma. Eu não estou querendo aqui querendo matar, não estou querendo aqui matar, eu estou querendo dizer e orientar que Deus ele salva, ele cura, ele renova. Por mais que uns dizem assim, Emanuel quando tirou o silicone ele olhou e ficou triste. Claro, gente, ele tem um desejo dele, ele pode estar assim com Deus, ele pode ter o desejo dele querer ficar com o homem, ele pode ter os desejos dele, mas sendo que ele está se renegando a si mesmo, conforme a palavra que o Senhor fala, para servir a Deus, entendeu? É esses aí que Deus mais ama, que está renegando a si mesmo para querer caminhar no caminho dele. É assim o caminho do Senhor. A gente tem que se renegar a si mesmo para ganhar o caminho do Senhor, entendeu? É desse jeito. Por mais assim, eu sou uma mulher e eu tenho um desejo por outra mulher e eu quero se tornar homem. Mas eu não vou fazer isso porque isso é contra a palavra de Deus. Eu vou continuar sendo mulher, vou me vestir de mulher, vou casar com um homem, vou ter filho porque Deus me fez assim. E mesmo que eu tenha esses intuitos, eu oro a Deus para Deus tirar isso de mim. Gente, essas coisas eu falo pausada porque é experiência própria, que eu já tive isso lá na minha adolescência, quando eu estava me formando de mocinha. O inimigo botava setas em mim para eu gostar de outras meninas. E eu tinha dúvida, porque quando a gente é novinha, assim, pré-adolescente, a gente não sabe, ali a gente tá começando a saber se a nossa puberdade, né? Começar a saber se tá gostando, assim, de menino, menina. Na verdade, eu gostava de menino, mas às vezes um inimigo botava seta na minha cabeça para eu gostar de menina. Mas eu repreendia, assim, eu não tinha Jesus na minha vida, mas mesmo assim eu sabia que tinha um Deus e eu sabia que isso ali era errado. E eu tirava isso da minha cabeça. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus nunca deixou isso avançar na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, eu agradeço muito a Deus por nunca acontecer nada disso, entendeu? E para a honra e glória do Senhor, eu digo a vocês, experiência própria, que esse negócio de transexual, ou homem, mulher querendo ser, mulher lésbica querendo ser homem, isso é espiritual, isso é seta maligna, entendeu? Tem vezes que é até hereditária, passa de mãe para filha, entendeu? Talvez a mãe não seja, mas passou ali pelo útero, entendeu? Já estava ali. Por isso muitas crianças ficam dizendo, desde que eu me entendi de jeito, eu já me senti assim, porque ali já é no útero da mãe que já está ali. O inimigo está encostado para acontecer aquilo ali na vida daquela pessoa. Mas eu digo a vocês, se você caminhar no caminho de Deus, se você procurar o caminho do Senhor e você começar a entender o que Deus quer na sua vida, Ele vai transformar. Ele vai transformar odre velho nos odre vinho, odre velho no odre novo. Eu digo a você, Deus, Ele cura, Ele liberta, gente. Ele me libertou de uma depressão, Ele me libertou de uma prisão que eu tive presa, eu internada é como uma prisão, gente. Ele me libertou, gente. Ele me libertou. Eu tenho pausadamente, biblicamente e experientemente que eu já tive com o Senhor, que Ele é fiel, e quem é fiel com Ele, Ele é fiel também, entendeu? Por isso eu digo a vocês, eu levanto a bandeira de Jesus Cristo contra os lésbicos, contra os gays, a lésbica contra os gays, com a palavra do Senhor Jesus Cristo pausado, porque eles querem botar coisa psicologicamente na cabeça da pessoa. Gente, olha, não tem como Deus criar um homem
um psicológico fora, que você diz que tem a cabeça de mulher, mas o seu órgão genital é de homem. Não tem condição. Deus, ele é perfeito, gente. Tem até aí uma trans aí, uma transexual, né, um gay, um travesti, eu não sei entender, uma transexual, que falou assim, mas sendo que existe gente que nasce com a perna quebrada, existe gente, mas isso aí acontece, foi do pecado de Eva e Adão, mas o povo não era para acontecer doença, não era para acontecer morte, não era para acontecer nada disso, isso aí foi o pecado de Eva e Adão, que quando Eva e Adão comeu ali o fruto proibido, aconteceu de acontecer o quê? Vinha a morte, vinha peste, vinha coisa ruim, entendeu? A terra ficou maldita por causa que teve essas coisas, e sobre Caim também, outra coisa, ficou maldita porque Caim matou o irmão. Isso aí foi consequência do homem e da mulher, não foi Deus. Deus fez o homem e a mulher perfeito. Deus fez tudo perfeito. Mas sendo que o homem e a mulher caiu em tentação e pecou, aí por isso veio a morte, veio a doença e veio tudo isso. Por isso tem muita gente que nasce aí com uma perna, com um braço sem passo, sem peça, por causa disso. Mas não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com isso. Deus fez o ser humano perfeito, entendeu? Foi por causa de Eva e Adão que começou a aparecer tudo isso, doenças e tudo, entendeu? Esse sofrimento que a mulher passa aí, das dores de parto, foi por causa de Eva. Muitas outras coisas. O homem trabalha muito por causa do próprio homem que comeu a fruta, é por causa disso. Mas Deus, ele foi perfeito. Deus, ele fez ali o jardim do Éden e tudo ali, tinha tudo para Eva e Adão. E Adão e Eva eram perfeitamente, entendeu? Não tinha nenhum problema. E ele falou que era para multiplicar, entendeu? Mas sendo como eles comeu do fruto proibido, quando eles teve um filho, ele já estava banido do jardim do Éden. Aí já tinha doença, já tinha tudo de ruim naquela época. Porque eles tinham comido do fruto proibido. Aí veio tudo, porque veio a separação ali do homem com Deus. Deus teve que se afastar deles, entendeu? Deixar essa resposta aí para uma blogueira aí transexual, que eu digo a vocês, eu não lhe odeio. Eu já falei muito, eu tenho um irmão transexual, o meu irmão do meu marido também é transexual. Quando eu estava em João Pessoa, eu vi muito transexual fazendo programa e eu falava com eles, gente. Eu não tenho assim nenhum preconceito contra os transexual, entendeu? Eu não tenho nenhum. O que é que